Olá, tudo bem? Então, esse é o segundo vídeo do canal, não é mesmo? Então, enfim, significa que o canal sobreviveu pelo menos a uma semana, o que já é uma vitória, né? E dessa vez eu pretendo fazê-lo um pouco melhor. Não sei se vocês repararam, da primeira vez que eu gravei o vídeo, né? Eu o gravei na vertical. O primeiro vídeo aqui do canal está na vertical, ou seja, o celular está em pé. Eu sei que eu falei para vocês que o objetivo aqui, né, era zero profissional, que, portanto, teríamos uma grande dose de amadorismo, mas eu acho que, de verdade, gravar um vídeo na vertical foi além do que é esperado para qualquer amadorismo. Isso aí foi um nível, enfim, vergonhoso mesmo aqui para uma estreia no canal no YouTube. Mas agora está tudo certinho, ele está na horizontal, espero que dê tudo certo, ok? Hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro maravilhoso. Eu queria dizer muito, eu tinha, né, a intenção de dizer que eu vim apresentar para vocês esse livro, mas esse livro já é super batido aqui no YouTube, então tenho dúvidas que, né, se alguém aí não o conhece. Mas caso não o conheça, ou caso conheça e queira saber só minhas opiniões e minhas impressões sobre ele, fique aqui, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho agora sobre esses contos incríveis da Lígia Fagundes Telles. Da Lígia, eu li um livro ano passado dela, eu já tinha lido então, portanto, uma obra que era o Ciranda de Pedra. Gostei bastante, sou apaixonado por aquele livro. Só que esse daqui, agora eu posso dizer que se tornou o meu livro favorito da autora. E o que é curioso, porque eu não sou aquele tipo de pessoa que é apaixonado por contos. Eu costumava dizer, inclusive, que o meu livro de contos favorito era um livro chamado Cidades Mortas, do Monteiro Lobato. Eu vou tentar botar a foto dele aqui em algum canto, enfim. Aquele era um livro que tem um dos meus contos mais perfeitos, e um dos contos mais amados, que se chama O Fígado Discreto. Inclusive, sugiro que vocês leiam, deve estar na internet, em algum canto. Aquele conto é sensacional. Mas, como eu ia dizendo, eu não sou muito apaixonado por contos, tá? Não é lá um estilo ou a forma literária que mais me atrai. Só que, cara, esse livro é muito bom. E é curioso porque eu já conhecia um conto, na verdade 2 contos que estão presentes nessa antologia, e eu gostava muito desses contos. E eu pensava que eu ia encontrar aqui outros semelhantes e similares a nível de qualidade. Só que, cara, aqui você tem contos muito melhores, na minha opinião, do que aqueles 2. Inclusive, eu dei nota 4 para eles, porque eu costumo dar nota para os contos que eu leio. Não sei se vocês vão conseguir ver. Do lado de cada conto eu boto uma nota de 1 a 5. E, cara, choveu 4 e 5 nesse livro. Eu acho que só tem 3 contos, sei lá, nota 3. Então significa que eu gostei bastante, não é mesmo? Sugiro fortemente a leitura, mas já vamos falar sobre isso, tá bom? Mas falando sobre a estrutura do livro, o livro é dividido em 18 contos. Isso aqui, portanto, é uma antologia que ele já teve mais contos e menos contos ao longo do tempo. A Lígia, ela é famosa por isso, né? Ela mexia, era famosa, porque ela faleceu, inclusive, há pouquíssimos anos, com mais de 100 anos, inclusive. Mas ela sempre revisitava a obra dela e fazia uma espécie de correção ou edições na obra dela. Ela, volta e meia, ela revisava e reeditava os contos e tudo mais. E com esse livro não foi diferente. E o que sempre me chama a atenção, sobretudo para quem viu meu vídeo da semana passada, que eu li uma antologia poética do Carlos Drummond de Andrade, é de como o autor, como é que ele pretende organizar a sua obra, né? E qual seria o DNA do autor. Porque quando a gente pensa nessas antologias, não é simplesmente pegar todas as obras que você fez na vida e juntar, não. Ali você tem que ter pelo menos uma lógica, um sentido, né, estruturante, digamos assim, para a obra fazer sentido de uma forma geral. E graças a Deus, ao final aqui dessa edição, nós temos um texto do Antônio Dimas, que ele vai justamente abordar, ele que é um crítico, enfim, estudioso, ele vai abordar um pouquinho sobre qual é a tônica desses contos aqui presentes nesse livrinho. Eu dei uma porrada aqui no celular, não sei se saiu aqui do ângulo que estava anteriormente, mas enfim, me perdoem. Ele vai dizer que aqui todos os contos, isso é verdade, todos os contos, sem exceção, eles partem de um local de equilíbrio. Eles partem, portanto, de uma falsa ideia de normalidade. E à medida que o conto vai se desenrolando, vai se desvendando a realidade das coisas, né?
Então vai se apresentando, na verdade, a desordem que existe por trás das aparências. E são contos muito familiares. E o que super se justifica, né, quando a gente para pensar no recorte da Lígia, né? A Lígia nasceu ali no ano de 1918, se não me engano, e ela nasce em São Paulo e desenvolve a sua obra na década, né, o grosso da sua obra na década de 50, 60 e 70. Então você tem aí uma mulher de classe média, né, na maior cidade do país, escrevendo contos. E é muito bacana, porque basicamente todos os contos, abrindo aqui, eu acho que eu consigo achar, sei lá, 3 ou 4 que fujam dessa regra, todos eles se passam no mesmo cômodo, no mesmo espaço, certo? E geralmente são 2 personagens. Poucos fogem disso. A regra nos contos dela, portanto, é apresentar conflitos entre personagens. E esses temas banais, esses temas quase convencionais, digamos assim, do dia a dia, comum a todas as pessoas, é o que é capaz de atrair novos e velhos leitores. Como o próprio Carlos Drummond de Andrade reconhece aqui no texto, na verdade a gente tem uma carta que o Carlos escreveu para a Lígia, né, no finalzinho aqui também desse livro. Uma carta do Carlos Drummond de Andrade. Ele vai dizer uma coisa sensacional, ele vai dizer o seguinte: quem procura na Lígia, nos contos da Lígia Fagundes Telles, uma história, só isso, só uma história, encontra. E quem procura algo por trás dessas histórias, também encontra. E ele vai falar aqui algo muito, muito bacana sobre a escrita e sobre os contos que compõem essa antologia. Olha o que ele vai dizer. Sua grande força me parece estar no psicologismo culto sobre a massa de elementos realistas, assimiláveis por qualquer um. Quem quer simplesmente uma história, tem quase sempre uma história. Quem quer a verdade subterrânea das criaturas, que o comportamento social disfarça, encontra maravilhosamente captada por trás da história. Então é como se você tivesse 2 camadas, digamos assim. E é isso que o conto se propõe, no final das contas, né? Há quem diga que o conto, ele tem essa característica diferencial, né? Que você tem que apresentar 2 histórias, que são quase 2 planos paralelos. Primeiro é a história superficial, né? É a história visível, facilmente palatável. E a segunda é o subterrâneo. O não dito é o que está nas entrelinhas. E, cara, aqui nós estamos recheados disso. Por isso que eu acho que cabe para todo mundo, porque esse é um tipo de livro para quem quer começar a ler, para quem quer retomar um hábito de leitura, ou para quem já lê há muito tempo, cabe e funciona, porque ele é um livro que traz histórias bacanas, histórias divertidas, histórias interessantes, algumas histórias de terror, inclusive famosas, mais de uma, diga-se de passagem. Muita gente fala do Venha Ver o Pôr do Sol, mas tem outros contos aqui que são muito sinistros, hein? Fica a dica. Mas também para quem quer um estudo de personagem, para quem quer algo a mais, você também consegue extrair dessas histórias. Então ele funciona para todo mundo, entende? Eu acho que ele é capaz de agradar gregos e troianos da mesma forma. Por isso que fica fortemente a recomendação para vocês. O que eu pretendo agora, portanto, é falar um pouquinho com vocês sobre os plots dos meus 5 contos favoritos e também do conto que dá nome a essa antologia, tá certo? O que acontece? Eu vou deixar lá embaixo o vídeo que a Tatiana Filtrin fez sobre esse livro, porque ela traz, na verdade, o enredo dos 18 contos. Honestamente, é uma das melhores resenhas que eu acho que a Tatiana já fez nesse YouTube, então recomendo muito que você assista. Fica apenas a ressalva, porque por se tratar de narrativas muito curtas, na tentativa de dar um enredo, você acaba entregando muitas vezes mais do que devia. Então, minha recomendação só no vídeo da Tatiana é que quando ela for falar do segundo conto, Verde Lagarto Amarelo, e quando ela for falar do último conto chamado O Menino, eu sugiro que dê uma pulada, porque eu acho ali que ela entrega um pouquinho demais. E aí pode estragar um pouquinho a experiência. E vamos começar falando então, portanto, do primeiro conto aqui, que eu separei, que é o que dá título à antologia. Esse conto é um conto premiado na França. Lá na década de 60 ele ganhou um prêmio com o melhor conto e tudo mais. E ele é realmente sensacional. Ele é muito bom. E aqui a gente tem um exemplo clássico daquilo que eu comentei com vocês.
aquela cena inicial de normalidade, de pura banalidade, entre dois personagens que se passam num mesmo cômodo, num mesmo espaço, e essa pseudo-normalidade né, não passa de uma camada e um véu que cobre a realidade dos fatos mesmo, né? Enfim. Porque nesse conto a gente tem duas personagens. É basicamente um diálogo travado entre duas personagens femininas. Uma é uma jovem que está se arrumando para um baile verde. O que é um baile verde? É um baile de carnaval cuja temática é verde. Todas as pessoas têm que estar fantasiadas de coisas, enfim, cores verdes na realidade. E a outra figura feminina é a empregada doméstica, que também tá ansiosa para sair, porque ela vai curtir com o noivo dela o carnaval. Então as duas vão sair, cada uma para um canto. Só que a empregada tá ajudando essa menina a se arrumar. Em tese é isso. A princípio, essa é a premissa inicial, né? O conto começa dessa forma. Só que lá para as tantas, depois de alguns diálogos e conversas travadas entre as duas, a moça, que é a empregada doméstica, ela lança a seguinte frase: eu acho que ele não passa dessa noite. E aí a gente vai descobrindo que naquela casa há uma terceira figura, um moribundo, uma pessoa que está muito doente. E qual a bacana desse conto? Esse conto me lembrou muito, assim, um pouco, uma pegada meio Machado de Assis, daquela capacidade que o indivíduo tem de se enganar, né? E a grande questão é essa menina que começa a argumentar e discutir com a empregada, dizendo, não, que é isso, ele vai sobreviver, não, ele vai, ele tá bem, ele tá ótimo. E a empregada diz, não, ele não tá bem não, eu fui lá hoje, eu conheço a morte, eu sei que de hoje ele não passa. E a menina a gente começa a acompanhar os pensamentos da garota, por isso que é esse psicologismo, né, que o Drummond mencionou. Ela começa a se questionar do porquê que ele teria que morrer logo naquele dia, logo no dia do baile que ela estava esperando durante tanto tempo. Então você tem aqui aquela máxima humana do egoísmo. Todo mundo já passou por esse momento, por essa encruzilhada na vida. Não talvez dessa forma tão extremada quanto se apresenta no conto, de ter alguém morrendo no cômodo do lado e você pensando em sair. Mas é algo semelhante, né? Resguardadas as devidas proporções, provavelmente todos nós já passamos por aquele momento ápice de egoísmo, quando alguém está passando por uma situação infeliz que atrapalha os nossos planos, não é mesmo? E a gente fica matutando aquilo e fica, enfim. É um conto sensacional e tem esse drama de saber quem é esta pessoa do lado que está moribundo e dois, se ela vai afinal para o baile dela ou ela vai ficar para cuidar dele. Não vou contar, obviamente, vocês terão que ler o conto. Vamos agora falar dos meus contos favoritos. A começar pelo conto que abre essa antologia, que se chama Os Objetos. Aqui você tem também um diálogo que se passa também em um cômodo só. Lembrando, gente, são recheados de diálogos, tá? Então é uma leitura que flui muito rápido. Se você puder analisar, olha isso. É muito travessão, tá vendo? Pra quem tem preguiça de ler, tá aí um puta livro pra começar. Tá vendo? Dá pra ver que a diagramação do livro também é tranquila. Enfim, comentários à parte aqui. Vamos voltar pro conto. E aqui você tem um diálogo travado entre uma figura masculina e uma figura feminina. E assim, você demora a perceber qual é a relação entre eles. E você fica durante um bom momento na dúvida. Você pensa, essa mulher é a mãe dele? Ou essa mulher é tia desse jovem, desse rapaz? Enfim, é sensacional. E ele vai tratar aqui de um tema muito bacana, porque em boa parte das discussões, das conversas dessas duas figuras, o rapaz ele tá mexendo ali nos objetos e ele começa a questionar qual é a razão e a função desses objetos. Ao longo do diálogo, você percebe que o objeto só vai ter a importância e a utilidade que nós damos a eles porque são objetos, certo? A questão toda que esse conto traz, e sério, esse conto é maravilhoso, é o seguinte: e o ser humano? E o indivíduo? Qual é a utilidade desse indivíduo? Porque em determinados momentos ele mostra um peso de papel e diz, isso aqui é um peso de papel, isso aqui é um grampeador, isso aqui é uma bola de... Qual objeto? Para que serve um pedaço de papel?
E ele começa a questionar. Por trás desse conto, a grande questão é justamente sobre isso. Qual é a utilidade, na verdade, do ser humano? E aqui você tem uma discussão também que eu acho sensacional e eu preciso ler só um trechinho para vocês que eu acho lindo. Ele diz o seguinte, a figura masculina, para vocês entenderem mais ou menos. Veja, Lorena, veja, os objetos têm sentido quando têm sentido. Fora disso, eles precisam ser olhados, manuseados, como nós. Se ninguém me ama, vira uma coisa ainda mais triste do que essas, porque ando, falo, indo e vindo com uma sombra, vazio, vazio. É o peso de papel sem papel, o cinzeiro sem cinza, o anjo sem anjo. Fico aquela adaga ali fora do peito. Para que serve uma adaga fora do peito? Essa adaga, inclusive, é muito importante no final do conto. E aí a figura feminina ela vai responder o seguinte: não é um anjo intrigante, advertiu, encarando. E antes que me esqueça, você diz que se ninguém nos ama, viramos coisas fora de uso, sem nenhuma significação, certo? Pois saiba o Senhor que muito mais importante do que sermos amados é amar, ouviu bem? É o que nos distingue desse peso de papel que você vai fazer o favor de deixar em cima da mesa antes que quebre, sim? Enfim, esse é o conto que abre a antologia. Sério, gente, vocês precisam ler isso. E o final é um tanto desesperador nesse conto. É aquela velha discussão de que o homem é um fim em si mesmo, né? Ou será que não? O segundo conto que eu quero falar com vocês, que chama Verde Lagarto Amarelo. Aqui você vai ter também o mesmo esquema. Dois personagens no mesmo cômodo travando um diálogo. E a partir do diálogo você vai compreendendo um pouco sobre os personagens, sobre sua história, suas memórias. E, cara, é muito interessante, porque aqui você vai ter esse encontro entre dois irmãos que não poderiam ser mais diferentes. Enquanto o irmão mais jovem é esbelto, bonito, tem um corpo atlético, é bem sucedido, é casado, a mulher tá grávida. O outro irmão não. O outro irmão mais velho é feio. É um irmão que ele mesmo comenta que sua muito, é gordo, é um escritor que nunca fez muito sucesso, nunca teve um relacionamento, acha que nunca vai se casar, acha que não vai ter filhos. Enfim, e você tem esse diálogo entre esses dois irmãos e nota, né, eles se amam, não é nada traumático, mas o irmão mais velho encontrar o irmão mais novo parece que é sempre um alerta, né, um lembrete do quão miserável ele é. E esse irmão mais novo chega na casa do irmão mais velho com uma novidade. No final ele revela, em tese, revela meio revelado, né? Não fala muito não, mas a gente entende qual é a novidade que ele veio anunciar pro irmão mais velho. E cara, outro conto sensacional que eu recomendo muito a vocês lerem. O terceiro conto que eu marquei aqui como um dos meus favoritos chama Helga, ou Helga, né? E ele vai narrar a história de um rapaz no sul do Brasil, descendente de alemães na década de 30, que viaja para a Alemanha na década de 30 e lá se filia ao movimento de Hitler, sabe? Jovens para Hitler. Enfim, ele chega, ele se filia ao nazismo, ele luta na Segunda Guerra Mundial do lado dos alemães, sobrevive à guerra e ele vai contando essa história pra gente, né? Sem nenhum remorso. Aqui o ponto dele não é esse, mas ele vai mencionar que ele tem um remorso na vida muito sério, muito grave, com algo que ele fez com uma moça deficiente física, que não tinha uma perna, que foi apaixonada por ele e que eles, em tese, noivaram lá na Alemanha. Gente, esse conto é de partir o coração, sério. O que ele faz com essa menina é surreal. É um daqueles tipos de conto que é aquilo, uma puta história, sabe? Interessantíssimo, bacana, entretém e no final de quebra você ainda fica revoltado e quer, enfim, bater em pessoas na rua. O quarto conto que eu trouxe pra vocês pra falar aqui rapidinho, só pra dar o plot, é talvez o conto que eu mais gostei do livro. O conto que vai trazer ali uma crítica social, né, da Lídia Fagundes Telles. E isso é engraçado. Aqui a gente vê aquele exemplo claro do subterrâneo, né? E qual é a história? A história desse conto, que se chama Meia-Noite em Ponto em Xangai, é a seguinte. Aqui você tem uma personagem que é uma cantora lírica que se apresenta em Xangai, certo?
E ela tá no seu quarto de hotel, na China, portanto. E é um hotel muito luxuoso. Enfim, ela recebe a visita de um produtor, talvez, do show. Enfim, alguém que trabalha com ela que se chama Stevenson. Isso é muito importante aqui pra gente lembrar, enfim, esse nome americanizado, Stevenson. E eles começam a conversar. Mais uma vez, o mesmo exemplo, onde há 2 personagens dentro de um cômodo. Me corrigindo aqui, que isso é importante. É o mesmo cômodo, mas há 3 personagens nessa história, porque também há um chinês. E esse chinês, ele é como se fosse um mordomo, sei lá, um mordomo semi-escravizado, né? Porque ao longo de todo o conto a gente vê como ela trata esse homem com uma desumanização total. Tem uma cena, por exemplo, e isso é muito bacana da Lídia, porque ela vai dando as pistas das situações sem dizer na cara o que ela vai construindo um cenário e você vai sentindo e percebendo sem ela precisar, sabe, dizer na sua cara exatamente o que ela quer dizer. Então, só para dar um exemplo, ela comenta que essa cantora vai pro banho, ela tira a roupa, entra na banheira e fica lá curtindo um tempo na banheira até que toca a campainha. E o mordomo entra no banheiro e a vê nua. E ela nada se importa, e ele vai lá, desce, ele vai lá, se abaixa, pega a roupa dela, começa a dobrar, e ela começa a dar ordem para eles, enfim, quase como se ele fosse um móvel, né? Em determinado momento, inclusive, ela vai ordenar que o rapaz lá, esse mordomo, dê um banho no cachorro e tudo mais, e vão travar, o Stevenson e essa personagem, essa cantora, um diálogo da seguinte forma. O Stevenson vai dizer, para dar uma agradada nela: pois eu desejaria apenas usar a roupa desse escravo aí dentro. Desejaria mesmo ser esse escravo para de vez em quando levar a toalha à madame. Tá falando da cantora. Aí ela diz: não queira isso, meu caro. Esse chinês não existe. Pode me ver nua, pode me ver de qualquer jeito, tanto faz. Para mim, ele não existe. Não sei explicar, mas não o considero realmente como gente. É como esta poltrona, este copo, esta almofada. Ou melhor, é como um bicho. Não me dispo diante do meu pequinês? É bom assim, fico tão à vontade. Acho que vou encaixotá-lo com minha bagagem, meus criados andam impossíveis. E aí ele logo em seguida diz: mas é um homem, madame. Um par é miserável, mas um homem. E ela responde o seguinte: homem, homem, é um chinês, Stevenson. E ele: não tem cara de quem toma ópio, mas deve tomar. Todos são viciados, o que é nossa sorte. Madame, já imaginou essa multidão acordada? Não estaríamos aqui agora. A Tatiana Filtrin, quando ela lê esse conto, ela vai narrar, ela vai dizer o seguinte, né? Quando ela explica o plot sobre ele, ela vai falar que é um caso que a Lígia vai abordar a xenofobia. Mas aqui, não me parece ser, por incrível que pareça, tão simples. Não é só um caso de xenofobia contra chineses, não. Aqui ela tá falando das massas, na minha humilde opinião, né? E pra mim fica claro com essa passagem. Quando ela diz, quando o Stevenson diz pra ela: não tem cara de que toma ópio, lembrando que o ópio sempre está associado àquela questão, né, da alienação, mas deve tomar, todos são viciados, o que é nossa sorte? Já imaginou esta multidão acordada? Não estaríamos aqui agora. Ele está se referindo, na verdade, a todas as pessoas subservientes. Então, acho que é o conto aqui mais social, digamos assim, por isso que eu comentei isso com vocês. É o conto onde ela vem realmente falar sobre a alienação das massas e fazer uma crítica aí à elite. Pelo menos essa é a minha humilde interpretação desse conto. E esse é um conto de terror, tá, gente? Na minha humilde opinião também. Porque o final dele é bem sinistro. Leiam esse conto. Sério, vale muito também a pena. Eu acho que foi o meu favorito aqui de todos. Porque tem uma reviravolta aí que é sensacional. E por fim, mas não menos importante, o último conto, que é inclusive o que fecha a antologia, se chama O Menino. Engraçado porque quando eu li esse conto, quando eu terminei, eu tinha gostado, eu pensei, vou dar 4 pra ele. E aí eu não tava com a minha lapiseira, botei o livro de lado. Só que com o passar do tempo, eu não consegui esquecer esse conto. E ele só foi crescendo comigo. Aqui você vai ter um conto na perspectiva de uma criança, certo? Você vai ter aqui um menino que está se arrumando com a mãe para ir ao cinema. Na verdade, ele já está pronto, ele está observando a mãe terminar de se arrumar e a mãe está se vestindo. E a mãe é a mulher mais linda do mundo, a princípio. Todo filho acha a mãe mais bonita do mundo, mas aqui a gente realmente leva a crer de que a mãe dele é muito bonita.
Ele sai com ela, eles estão indo ao cinema. Ele passa, por exemplo, numa casa lá de uns amigos e ele tem vontade de chamar os amigos, para os amigos verem a mãe, como a mãe é bonita. E ele tem muito orgulho da mãe, dessa mãe deslumbrante que ele tem. E eles chegam ao cinema e quando dá a hora de entrar no filme, a mãe fica meio nervosa e não entra na sessão. E o garoto começa a ficar impaciente, falando, mãe, vamos entrar na sessão, o filme já começou, vamos. E a mãe vai ficando irritadíssima, falando, não espera. Por algum motivo, ela não quer entrar na sessão. Depois de um tempo, ela vai lá e cede. Não vou contar mais do que isso. Sugiro, portanto, também que não vejam lá. A Tati, ela acaba falando um pouquinho mais. Sério, gente, esse conto é muito triste, porque esse conto ele vai narrar pra gente a passagem da infância pra juventude, ou pelo menos a perda da infância, sabe? Aquele momento de transição onde você cresce ou é forçado a crescer. Cara, é muito triste porque a gente vê isso na perspectiva da criança e a gente se sente um pouco um intruso, né? Porque a gente tá vendo esse momento que é tão particular da vida dessa família. Enfim, a gente parte do coração, mas é um baita de um conto. Se tornou também um dos meus contos favoritos aqui dessa antologia. Eu recomendo pra todo mundo. Ele é realmente espetacular. Deve ter na internet, leiam. Enfim, forte indicação para vocês. Todos os contos aqui, em geral, são sensacionais. Eu precisava fazer menções honrosas? Precisava. Preciso mencionar aqui A Chave, um baita de um conto que vai falar sobre a relação de um homem mais velho com uma menina mais jovem. Como ele se arrepende de ter largado a ex-mulher para ficar com uma garota mais jovem. Você tem aqui A Caçada, que também é um conto meio de horror. É um pouco assustador esse conto. Você tem O Natal na Barca, que é um conto de Natal, que trata sobre o milagre natalino, que é lindo demais. Enfim, todos os contos aqui, no geral, são maravilhosos. Fica a forte recomendação para vocês lerem esse livro. Tenho certeza que vocês vão amar. Não tem como, sério, desgostar de Lígia Fagundes Telles. Eu acho que ela é o maior consenso que nós temos no Brasil. Num Brasil tão polarizado, todos amam Lígia. Se ela estivesse viva e se candidatasse à presidência, eu acho que ela ganhava. De lavada. Brincadeira. Mas enfim, queridos, esse foi o segundo vídeo. Eu espero que tenha sido suportável, não é mesmo? E a gente se encontra aqui, não sei quando, talvez na próxima semana. Será que eu já vou ter terminado um outro livro? Provavelmente sim, tem um livro que eu já tô terminando. Talvez eu traga no final de semana que vem pra vocês. Mas é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.